Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha nós aqui novamente, estamos aqui com o nosso primeiro episódio do nosso Podiverse, a segunda temporada. Estamos aqui novamente junto com vocês, a segunda temporada em uma nova casa, um novo lar. Estamos aqui em um mais novo estúdio, estamos aqui renovados aqui para a gente receber vocês aqui de braços abertos. Sejam bem-vindos a mais um Podiverse, a segunda temporada aqui no nosso canal Conexão Jovem. Boa noite, José Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal de casa que está nos assistindo. Estamos voltando com o nosso podcast, nosso Podiverse. Essa já é a segunda temporada e a quarta temporada do nosso podcast, a segunda temporada com o nome Podiverse. E estamos voltando aqui com essa nova temporada para vocês, por vocês. Isso mesmo, estamos aqui com essa segunda temporada e estamos com estúdio novo, estamos renovados, estamos aqui, nós reinventamos e estamos aí, né, José Augusto, de cara nova. Isso mesmo, Vitor, estamos de cara nova, estúdio novo. Estamos iniciando essa segunda temporada, esse primeiro episódio aqui junto com vocês. E hoje estamos com ele aqui, ele que já passou pelo nosso antigo podcast, que era o Top Music Podcast. Ele que está aqui novamente, aqui junto com a gente hoje, né, José Augusto? Hoje estamos recebendo quem, José Augusto? Estamos recebendo o professor Francisco Nogueira. Boa noite, professor. Tudo bom com o senhor? Estamos aqui novamente. Pois é, boa noite, meus ilustres. Boa noite, Vitor. Boa noite, José. É um prazer estar aqui com vocês. Isso mesmo, estamos aqui hoje com o professor Nogueira, Francisco Nogueira, ele que é diretor-geral aqui do Instituto Federal. Já está no primeiro mandato, professor, ou segundo? Primeiro não, nem segundo, é o terceiro mandato. Já é o terceiro? É o terceiro mandato entre... na verdade é uma brincadeira, né? Eu estou no segundo mandato, né? A legislação permite 2 mandatos. Sim. Eu fui pró-tempore durante 4 anos, no período de 2013 a 2017. Esse período não conta para fins legais. Então, a primeira eleição, conforme previsão da lei, foi em 2017, mandato 2017 a 2021, e agora de 2021 até 2025. Portanto, é o segundo mandato formal, aquele previsto em lei. Ah, sim. Mais 12 anos, né, de gestão. Já são 12 anos de gestão em frente ali como diretor-geral do Instituto Federal aqui de São Raimundo Nonato. Exatamente. Em maio desse ano, dia 29 de maio, eu fiz 12 anos à frente da diretoria geral do campus. E aí, então, agora o senhor resolveu se afastar e também a legislação já não permite outra reeleição, né? Já não permite, senão acho que o Xi Jinping ia ficar com ciúmes do campus São Raimundo Nonato do IFPI e o Putin, né, na Rússia. Brincadeiras à parte, mas a legislação permite 2 mandatos. Eu fui eleito novamente, ou reeleito, né? E estamos encerrando aí um ciclo agora, dia 24 de agosto de 2025. Né? O senhor foi o primeiro diretor-geral aqui do campus São Raimundo Nonato ou teve outro antes do senhor? Não, tiveram outros diretores. Na verdade, teve o diretor-geral, professor Rocha, e o de ensino, professor Carvalho, né? Acho que muita gente aqui da nossa cidade até conhece eles, né? Eles estiveram aí no período de 2010, implantação do campus, até maio de 2013, né? E dia 29 de maio eu assumi e sigo aí até o presente momento. Olha aí. E quem é Francisco Nogueira Lima aí por trás dos títulos, por trás aí dos seus cargos? Quem é o Nogueira? Mas alguém apaixonado por física, né? E que tem tentado ao longo dos últimos anos dar o melhor de si para o serviço público e buscando também conciliar essa atividade que é desgastante, né, naturalmente, que é gerir uma instituição pública de ensino, né, gerir o recurso público, tentar conciliar tudo isso com questões familiares, pessoais. Tenho também uma esposa e 2 filhos, então a gente tentar compatibilizar tudo isso é sempre muito complexo. Mas sou o cara brincalhão a maior parte do tempo. Eu me divirto com o que faço, gosto. E portanto, eu acabo entendendo que se essa foi uma missão que me foi dada pela comunidade acadêmica, e a outra missão divina, né, de ser pai,
esposa, então tento exercer ambas com a maior dedicação possível. O senhor tem quantos filhos? É dois ou é um só? 2 filhos, um menino e uma menina. Um menino de 7 anos e uma menina de 3 anos. Jean e Alba. Olha aí. E o senhor é natural de Teresina, né? Exatamente. Teresina, Piauí. Nascido lá, vivi lá a maior parte da minha vida. Depois o mundo aí me colocou. Esse caminho, né, acadêmico das universidades me fez eu mudar de estado. Enfim, fui fazer mestrado, doutorado e sair, né, de Teresina para conhecer outras cidades, outros desafios. E posteriormente acabei vindo para cá, ficando, me naturalizando, né, com o título de cidadão são-raimundense. Sim. E vivo aqui muito feliz, graças a Deus. O senhor viajou bastante, né? A gente estudando viu que o senhor fez mestrado na USP, em São Paulo. Exatamente, fiz. Era um objetivo que eu tinha, né, quando fazia a graduação em física. No ano ali, segundo semestre de 2005, início de 2006, 2005 acabou não tendo o curso em razão de uma greve na UFP. E eu me recordo que o curso mesmo iniciou em 2006. Então, eu fiz o curso no período de 2006 a 2008. E ao longo desse período eu tinha o desejo de fazer mestrado em uma grande universidade. E a que me chamava mais atenção no tempo era a USP de São Paulo. E eu acabei colocando para lá, deu certo. Com o tempo até me arrependi. Se eu pudesse, eu teria ido para a UFPE, né? Eu acabei passando, mas não fui para a Universidade de São Paulo. E hoje eu tenho consciência que é possível você ser feliz, fazer um bom trabalho, independente da universidade que você vai, né? Então, portanto, independente de ter ido para lá, creio que se eu tivesse se eu tivesse feito mestrado na UFPI, né, em Teresina, eu também estaria muito feliz com isso. E já que o senhor é natural de Teresina cidade ou de algum interior ali próximo a Teresina? Teresina mesmo. Capital mesmo. Exatamente. Morei a vida inteira lá. Conhecia Teresina, Recife, antes de ir fazer o mestrado em São Paulo e mais nada. Teresina, Recife, São Paulo e depois vim pra cá, pra São Raimundo Nonato. E como foi pro senhor crescer em Teresina? O que essa cidade representa na vida do senhor, Teresina? Naquele tempo, né, eu não posso... Eu tenho até que evitar falar assim para não entregar a idade, mas durante a minha infância as coisas eram mais tranquilas. As crianças tinham mais liberdade, podiam sair de casa, ficar ali na porta de casa, ir para a escola a pé. Eu vejo que tudo isso acabou, né? Então, pelo menos até a minha geração ali no meu tempo, era muito tranquilo, né? Eu tenho ótimas lembranças. Eu tive uma infância intensa, né? Era um menino danado, porém bastante estudioso, né? Eu estudava, porém tinha um defeito, uma falha. Eu vim corrigir isso depois com o tempo. Eu só estudava o que eu queria e pronto, não tinha quem me fizesse estudar outra coisa se eu não gostasse. E eu me recordo disso o tempo todo. Aliás, até um dia desse eu era assim. Acabei tendo que mudar pelo sistema, né? Você tem que estudar o que gosta e muitas vezes o que não gosta também. E o que não gosta também. Faz parte aí da vida acadêmica. E por que o senhor escolheu física como graduação? Eu tenho a impressão que eu sempre, José, sempre gostei, na verdade, de pautas ou temas mais complexos. É a impressão que eu tenho. Então, quando atribuíam certa dificuldade à matemática, eu era apaixonado por matemática, dizia que gostava de matemática e queria fazer matemática. Depois começaram a apontar a física, né, professores ali, os próprios problemas que me foram sendo aí apresentados, e eu achava desafiador, então naquele momento eu passei a gostar de física também. Antes da física eu fiz ciência da computação também, né? Fiz 2 anos ainda, né, na UESP, também nessa perspectiva de que computação era algo complexo, interessante, você ia programar. Então eu sempre tive atração pela área de exatas, apesar de em alguns momentos de minha vida, quando
desafiado de alguma coisa, eu acabava gostando também de história, geografia. Mas a minha paixão número um sempre foi física, problemas na área de exatas e padrões, números, equações. Eu sempre gostei muito disso, né? E tentar estender um pouco também as análises para além daquelas mais convencionais, né, dos livros. Eu sempre buscava uma metodologia para resolver um problema de um jeito diferente e tal. Uhum. Aquilo acabava chamando a atenção a mim mesmo, muitas vezes, né? E eu pensei, não, acho que eu me identifico com isso mesmo. E foi um curso apaixonante, né? Resolvi fazer. Então, tal que eu fiz em menos tempo, né? No período, o prazo, não o máximo, né? Mas o prazo mínimo do curso eram 4 anos e meio, né? Fazia física à noite. O curso diurno era 4 anos. E eu me formei em 3 anos, né? Então eu fui muito decidido. Na UFPI não era bloco fechado, você podia pegar muitas disciplinas e eu pegava o que aparecia pela frente e acabava estudando aquilo com muito prazer. Então foi um período de muita alegria e tranquilidade a partir de determinado momento. Porque nos anos iniciais ou na etapa inicial de cada componente curricular, você sempre encontra dificuldade até se familiarizar com ele e, enfim, ver que você foi feito para aquilo, né? Sim. E então o senhor começou sua trajetória da sua infância, né, através das escolas públicas, foi? Eu sempre estudei em escola pública, Sempre com foi. muito orgulho disso, né? Mamãe não tinha condições para me colocar na rede privada Sim. e eu pude estudar em unidade escolar, estudei a minha infância, ensino fundamental no Antilhon Ribeiro Soares, lá no bairro mesmo, Lourival Parente. Depois fui estudar na unidade escolar Moacir Madeira Campos, né, no Saci, também ali próximo. Naquele tempo dava para ir a pé. Sim. Mas se tivesse celular dava para levar também, sem ser assaltado, né? Hoje as coisas mudaram. Né? Se você tem que andar com o seu e com o do bandido, né? Quando ele pedir. Mas eu fico triste com isso, mas eu me recordo e tenho muita satisfação de saber que eu pude fazer essa caminhada lá do meu bairro, Lourival Parente, até o Saci. E depois eu tomei uma decisão muito radical. Eu estava no segundo ano, né, do ensino médio e resolvi voltar tudo. Voltar para o primeiro ano do ensino médio. No Cefet, né? Lá só admitia, que hoje é o IFPI. Lá só admitia no primeiro ano, né? O ingresso. Era só no primeiro ano. E eu, bom, se não tem outro jeito, ao invés de fazer o terceiro ano na escola pública, na rede estadual, eu vi que o nível, né, no meu entendimento, não estava bom, não estava preparando ali para o que eu queria, né? Que era a universidade. E em razão disso eu voltei. Fiz o primeiro ano ali, estava fazendo o primeiro ano no IFPI, enquanto eu deveria estar fazendo o terceiro. Depois ficou aquela teoria aquela teoria ali de todo mundo de que eu tinha me prejudicado, que eu tinha feito uma loucura, de que não sei o quê, de que não valeria a pena, de que é coisa de maluco. Eu, pois tá bom, já que é coisa de maluco, eu vou fazer o segundo ano, né, no Cefet e vou me matricular no EJA, Ensino de Jovens e Adultos. E daí tem até um fato estranho que eu passei pelo EJA em um contexto totalmente distinto das pessoas que na maior parte das situações passam pelo EJA. Eu queria um diploma, né, um papel, um certificado dizendo que eu tinha terminado o ensino médio para que eu pudesse fazer o vestibular. Então eu fiz tudo, né, pelo menos naquele tempo podia, tudo em menos tempo, né? Então eu fiquei fazendo o ensino médio no Cefet e o EJA. E acabei terminando ali relâmpago e no meio do segundo ano no Cefet eu acabei desistindo, né, desse ensino médio, porque já tinha terminado o terceiro. Mas eu aprendi muito lá no Cefet. O Cefet foi quem me ensinou a tópicos que me colocaram dentro da UFPI posteriormente, que me deram maturidade para o ensino superior.
E eu acabei desistindo, indo fazer o curso de geoprocessamento, antigo assessoramento remoto. Depois o de computação. Naquela perspectiva, será que eu vou me dar bem sendo professor de física? Mas o coração estava na área de física, então, com 1 ano e meio ali de computação, eu pensei em desistir para mudar para matemática. Eu também achava difícil, então eu me atraía, eu me sentia ali atraído por coisas difíceis. E, enfim, eu fiz 3 cursos superiores. Né? Comecei o geoprocessamento, eu fiz um semestre, depois eu fiz computação 2 anos e fui levando física e computação em paralelo. No tempo podia, não tinha essa restrição. E eu gostava muito, então eu não tive essa dificuldade, apesar de reconhecer que é uma loucura, né, fazer mais de um curso superior. Mas eu não tinha essa dificuldade demasiada para fazer. O difícil era o tempo, porque você é só um. Mas eram coisas que eu gostava muito, né? Então, se eu pudesse, eu tinha feito os 2 até o final, mas tive que parar para me dedicar a fazer física, senão não tinha terminado menos tempo também, né? E qual foi o momento que o senhor, durante toda essa trajetória de estudo do senhor, qual foi o momento que o senhor, assim, disse, eu gosto de física, eu vou fazer física? Algumas pessoas já me perguntaram isso, e quando eu volto no tempo, me lembro de um professor do Cefet. Eu nem sei se eu disse isso para ele, acho que eu disse isso para uma colega dele que teve aqui em São Raimundo Nonato, né, professora de língua portuguesa, que trabalhou com ele, que é o professor Cassiano, né, do Cefet. Não sei se ele aposentou, ele está no IFPI, no campus Teresina. E ele é de Piripiri. Eu achava ele muito, muito dedicado e muito engraçado também ao mesmo tempo. Ele sempre dava um exemplo prático ali, não é, de Piripiri, da cidade dele. E com esse exemplo prático eu me sentia próximo ali do dia a dia. E via que física tinha muita relação com os problemas reais das pessoas. E acabei gostando. E no ensino médio, no Cefet, né, eu decidi fazer física. Não, eu quero fazer física de nível superior. E eu sempre esbarrava em alguma questão, alguma coisinha que tinha uma notinha de rodapé que dizia que uma avaliação mais profunda sobre o fenômeno foge do escopo deste livro, foge dos objetivos deste livro. E eu ficava com aquilo fascinado, pensando, pois qual é o livro onde eu vou poder entender, estudar isso? Então eu não podia pegar um livro que tinha uma nota de rodapé ou alguma reclamação de que fugia dos objetivos do livro, que eu queria saber qual era o livro em que eu ia ter aqueles objetivos alcançados e acabava buscando, né, essas informações. E esse foi o motivo central para que eu fizesse física, né? Querer entender para além do que constava lá no livro de praxe, né, de forma convencional. Eu queria olhar a nota de rodapé, dizer que fugia dos objetivos, eu me incomodava e eu queria ver onde é que eu encontrava aquela informação. Aí eu via que muitas vezes a dificuldade não era nem física. Tinha alguma dificuldade na parte de física, mas era muito mais matemática mesmo. Porque a matemática que você vê no ensino médio lhe limitava a estudar fenômenos dentro daquele nível de educação básica, né? A matemática do nível superior, que vocês conhecem, né? São alunos lá do IFPI, do curso de matemática, ela é mais avançada naturalmente, né? Você estuda cálculo, você estuda integral, equações diferenciais e essa era a linguagem, ao contrário da linguagem lá do ensino médio, era a linguagem para a maior parte dos problemas de física de nível superior, e eu fui me sentindo contemplado e passei pelo mesmo drama durante a graduação. Você sempre encontrava alguma coisa que dizia que fugia do escopo do livro, eu ficava curioso, é por isso que eu quis fazer pós-graduação posteriormente. E como foi o ingresso na UFP e a experiência durante a graduação do senhor? Eu ingressei pelo vestibular, né? No tempo era o PSIL. Só quem fez o PSIL sabe o que é o PSIL. Eu sou do tempo do PSIL geral. Você tinha um PSIL seriado e o PSIL geral.
em uma época onde não tínhamos essas oportunidades que temos hoje, né? Com muito mais vagas, com muito mais universidades, com esse ato de democratização do ensino público do final de 2008, que foi a criação dos institutos federais pelo então presidente Lula, que colocou o Instituto Federal e universidade no interior dos estados, na educação pública gratuita federal. E no meu tempo não tinha isso, eram poucas vagas, eram ou em menor quantidade do que o que deveria, muita gente boa e tal ficava de fora. E as oportunidades elas não apareciam. Mas eu ingressei por meio do Psil Geral. Ao invés do seriado, você fazia uma etapa no primeiro ano, a prova, um ano no segundo, no terceiro, fazia prova de redação. E ao final você tinha ali a oportunidade de parcelar essa sua dívida, né, com conhecimento. Você fazia a prova em 3 etapas. E eu não fiz a inscrição para a primeira etapa, perdi esse prazo. Então, quem perdia tinha que fazer 4 dias de prova, né? Então, passava por essa maratona durante 4 dias para poder ingressar no curso. Caraca. E foi essa maratona aí que me fez ingressar. Era comemoração no tempo. Você raspava a cabeça, tinha direito à musiquinha. Era uma outra época, onde era uma festa para o filho, não é, trabalhador, de pessoas de menor poder aquisitivo. Quando ingressava na universidade, era como se fosse um atestado de competência, porque venceu um sistema muito bruto, que deixava muita gente boa de fora. E era motivo para muita comemoração, independente do curso. Você passou na UFPI, universidade. Eu até queria muito ver essa motivação hoje por parte dos jovens ao ingressar no curso de Física, Matemática. Dizer, pô, passei no curso. Então ficava todo mundo muito feliz, os pais, sabendo que ali era uma opção muito boa para que houvesse a médio, longo prazo ali uma mudança de vida, né? Esse Psil era mais difícil que o Enem ou é o mesmo nível? Eu entendo que era 1.000.000% mais difícil do que bem mais o difícil, Enem, né? atualmente, né? Com o Enem foi mudando um pouco a diretriz, né? Sim. Você acabou tendo que estudar questões que se conectam muitas vezes com uma quantidade maior de disciplinas ou componentes curriculares, fazendo uma leitura de uma questão que vai meia página e muitas vezes a solução é uma regra de 3, né? Então as coisas mudaram muito. Você fazia questões mais específicas, então muitas vezes a prova de física ela era mais taxativa, ela era mais física pura ali, mais física mesmo. Sim. Que algumas pessoas chamam de decoreba e tal. Eu não via nada de decoreba nisso. Eu via questões muito relevantes, específicas de uma área. Hoje você está com essa filosofia de tentar ter um conhecimento um pouco mais abrangente, né? As pessoas afunilavam mesmo naquela época ali e não se importavam com isso. Eu não me importava, até gostava no tempo, né, de questões quanto mais específicas sobre cada matéria, melhor. E eu tentava fazer a conexão entre tudo, né? Talvez faltasse naquela época uma conexão um pouco maior entre os componentes. Hoje se força tanta barra para que se tenha essa conexão que chega a ser chato, né? Eu confesso estudar física nesse contexto. Eu prefiro estudar temas mais específicos mesmo. E o senhor, quando era acostumado aqui no estado do Piauí, em Teresina, mesmo ela sendo uma grande metrópolis, né, uma cidade bem maior, né, que hoje atualmente é a capital aqui do Piauí, mas como foi a mudança de o senhor sair de Teresina, aqui do estado, ir para São Paulo, e como foi se adaptar à rotina universitária da USP? Eu fazia física e eu não contei essa história. Eu trabalhava no tempo, eu era professor substituto do estado, dava aula em 2 escolas, dava aula de reforço, dava aula na rede privada também, em alguma medida. Enfim, era uma cabeça que não parava um minuto, né? Tanto estudando quanto trabalhando. E o que aconteceu? Quando eu mudei, que eu tive ali a oportunidade de fazer
eu até posso falar só e colocar aspas, só o mestrado, com bolsa, conferido pelo governo e tudo mais, né, do CNPq e da CAPES, aquilo para mim me deu uma tranquilidade muito grande, porque eu podia trabalhar e estudar uma coisa só. Então, ao invés de me trazer tensão, me trouxe tranquilidade pela oportunidade que me estava sendo concedida pelo sistema, né? E quando eu falo sistema, entenda-se políticas de governo que foram criadas e que me trouxeram benefícios porque eu fui para outro estado com bolsa do governo para fazer mestrado, estudar ali dentro da minha área de formação. Eu sou muito grato ao governo federal no tempo por isso. Tenho que dizer isso aqui. Mas essa foi a primeira mudança. Teve a outra que você pega em São Paulo sol e chuva no mesmo dia, mas Tudo um pouquinho. mas para além disso a ruptura, né, uma outra cultura, né, quando você chega do Nordeste em uma outra capital, principalmente do Sul e Sudeste, as pessoas tentam fazer piada e tal com o nordestino, né? Sim. Sim. Só que eu sempre fui muito brincalhão e na verdade eles tentavam praticar bullying comigo e tava sofrendo bullying depois, então, então a gente fazia, a gente virava esse jogo e eu tenho muitas amizades, boas amizades, né? Que eu construí durante o período em que eu tive em São Paulo. A parte mais complexa mesmo foi eu não considero as disciplinas que eu fiz durante o mestrado como complexas. Eu tive uma experiência muito boa, né? Dedicado, que eu era e me considero até hoje, então eu acabei fazendo com muita tranquilidade e desenvoltura. Mas a orientação do trabalho, eu tive problemas que não valeria a pena eu prolongar essa conversa aqui, mas foi a parte mais difícil, né? Lidar com o ser humano, muito embora da área de exatas utilizam-se muitos lá do argumento de que a autoridade pessoal ou título acadêmico deve se sobrepor muitas vezes a uma leitura que é de dados, que é uma lei, algo científico. Então, eu acho que o juiz da experiência é a lei física, o árbitro de uma discussão acadêmica é a equação, os seus resultados, e não a autoridade pessoal, né? E eu nunca me dei muito bem diante desse cenário por conta da rebeldia também. Então, diante de um cenário nessa natureza, eu caminho para o ápice da rebeldia também. Então, penso numa relação que vai ficando difícil, né? Então, eu sempre tive isso. Eu não sei se é algum transtorno, mas ao ser desafiado com desrespeito, eu sentia muito disso, eu devolvia e vai vir um inferno a interação, né? Mas a gente vence, passa por isso. Você aprende o que não deve fazer, ou como não deve ser, ou como não deve tratar as pessoas muitas vezes. Sim. Então, mas a experiência em São Paulo como um todo, dentro da USP em São Paulo, o desempenho durante o curso eu considero muito satisfatório. E dentro de toda essa jornada acadêmica, o senhor foi bolsista durante todo esse tempo? Sim, como eu disse anteriormente, fui bolsista da CAPES e do CNPq também, né? Aliás, eu fui bolsista ao longo de toda a minha trajetória acadêmica, né? Durante aí a graduação eu recebi bolsas também, né? Do CNPq, bolsa de iniciação científica. Em um tempo onde a quantidade de bolsas era muito mais restrita, né? Do que mais atualmente. restrito mesmo. Então eu também a minha gratidão aí a meus orientadores de graduação, né? O professor Helder e o professor Angel Hidalgo, né? O Angel era co-orientador e o Helder era o orientador. Mas do ponto de vista prático, o Angel é quem orientava, né? Professor de física da UFPI atualmente, até encontrei ele recentemente. Devo ter dado um trabalho terrível pro Angel. Eu fico com pena de quem passou, né?
por mim, né? enquanto aluno. E o professor Helder, quando eu falo que o Angel orientava, o Helder era alguém muito atencioso, era diretor do centro. Então ele orientava também em outros termos, né? Prestando atenção máxima às necessidades que eu tinha enquanto ali estudante. Então eu fui muito bem atendido durante a minha graduação em física na UFPI, tanto pelos meus orientadores, quanto por outros professores também, né? Tive o professor Pimentel da área de física, que foi quem me fez ficar ainda mais apaixonado pela área, né? Professor lá atualmente, um abraço aí para ele, é uma lenda viva. Eu tenho total admiração por ele. Dentre outros, né? Dentre outros. Ao longo de toda essa trajetória acadêmica que o senhor teve e tem até hoje, né? A questão da graduação, do mestrado, doutorado, eu quero saber qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao longo de toda essa trajetória. José, rapaz, deixa eu te falar, eu sempre fui muito apaixonado por física, eu gostava e gosto muito, né? E eu acho que foi essa questão da orientação durante o mestrado. Eu tive até uma experiência muito distinta durante o doutorado. Eu fui orientado pelo professor Marcelo Leite Lira, da UFAL, né, lá na Universidade Federal de Alagoas. E foi a melhor experiência possível, né? Um grande ser humano e pesquisador. Eu acho que a maior dificuldade é sempre lidar com pessoas e muitas vezes de personalidade tão distintas, e eu me encontro mais, gosto mais daqueles que são bons pesquisadores e que buscam ser boas pessoas, né, que conseguem reconhecer as limitações e aproveitar o potencial, né, de cada um. Eu busco fazer isso e busquei fazer isso também enquanto gestor no IFPI. A maior dificuldade foi essa. Eu não considero que eu tive dificuldade acadêmica. Graças a Deus, eu tive uma longa trajetória, uma caminhada enorme. Não é de graduação, mestrado e doutorado, mas eu não me recordo de ter sofrido durante o curso ali, de ter tido dificuldade com os componentes curriculares, porque eu era muito apaixonado pelaquilo. Então, eu estudava com tanto prazer que eu não via dificuldade alguma, né? Mas reconheço que tinha que sentar e estudar valendo, ou então você tende a se dar muito mal mesmo, né? E para se dar muito bem, você tem que ser disciplinado. E como eu tinha muita disciplina, sempre tive. Caminho até pro extremo, eu queria ter um pouco menos, ser um pouco mais esculhambado, né? Vitor José. Eu, na verdade, sou muito disciplinado mesmo. Eu adoto isso como regra geral para tudo que eu quero fazer. Estabeleço um protocolo, um caminho, traço o plano, a meta e tento executar no menor tempo possível. Então, mas as questões de ordem mais subjetivas, estudei de exatas, né? Você encontrar algo mais subjetivo, aí sofre com aquilo. Essa questão da personalidade ali de uma pessoa em relação à outra é a parte mais difícil da academia, né? Você tem uma briga de egos dentro das universidades e muitas vezes um orgulho que não leva ninguém a lugar nenhum. Eu nunca curti isso. Não é que você precise ser bobo, ingênuo e etc. Mas ser arrogante gratuitamente, como eu vejo alguns pesquisadores serem, situações totalmente inconvenientes. Aliás, arrogância, qualquer que seja a situação, vai incomodar. Mas temos ótimos profissionais, ótimos pesquisadores, mas sempre tem aqueles que lhe marcam no sentido negativo. Então, eu tive também esses casos que eu não vou citar nomes aqui, né? Então, atualmente, o senhor estava lá em São Paulo. Depois que o senhor terminou a faculdade em São Paulo, voltou para Teresina? Eu estava fazendo o mestrado quando abriu o concurso para cá, para São Raimundo Nonato.
Eu vim para São Raimundo Nonato para fugir de uma prova de títulos, né? Eu fazia mestrado, mas não era mestre. Então, estudante de mestrado não é mestre. Estudante de doutorado, ele não é doutor. Então, se ele não é mestre ao fazer o mestrado, ele não tem os pontos que o mestrado pontua na prova do concurso. Do mesmo modo, ele também não terá os pontos que o doutor tem. Então, a prova, eu me lembro que doutorado valia 40 pontos de títulos e mestrado valia 20 pontos, né, se fosse na área. Então, quem tinha mestrado e doutorado começava a prova, que eram 3 etapas, escrita, didática e títulos, com 60 a 0 em relação a quem não tinha. E eu olhando a avaliação, o sistema, né, da prova, do concurso, eu vi que eu começaria com 0 pontos ou no máximo 2, porque eu tinha 2 anos ali de experiência de aulas, né? Então, botei para São Raimundo Nonato, interior do estado, mais afastado da capital, nessa perspectiva de fugir de quem tinha título, porque eu não tinha no tempo. Eu acabei nessa fuga tendo efeito contrário. Eu acabei ficando em primeiro lugar na prova escrita e didática, a soma da escrita e didática, eu fui o primeiro lugar geral de todos os campos, de todos os polos. Mas vim para cá. Aí só pode ser Deus que anota e diz, não, o caminho que esse menino vai seguir é esse. Ele vai ter ficado em primeiro, ao invés de ficar próximo da capital, ele vai para São Raimundo Nonato para tentar construir uma boa história lá, para casar lá, para receber o título, para ser feliz lá. Então, eu sou muito feliz de ter fugido de uma prova de título, mas passei 6 meses meio que chateado. Mas, pô, como é que você tem um bom desempenho e ao invés de ficar mais próximo da capital, que eu pensava até que, é brincadeira que eu faço com os amigos, eu pensava até que Teresina tinha rios de leite, montanhas de rapadura, você sentia sede, botava assim, caneca, bebia, fome mordia ali as montanhas de rapadura, né? Porque todo mundo só falava, Teresina, eu quero ficar na capital. Eu fui me encontrando e hoje eu moro em São Raimundo Nonato com muito orgulho, sou cidadão são raimundense, faço questão de dizer isso e entendo que é possível viver melhor, né? Você tem mais oportunidades, a interação social é melhor, né? Aqui em São Raimundo, Nonato, que é que eu teria na Sim. capital? Perdão, Vitor. E como foi pro senhor? Como foi a chegada aqui em São Raimundo Nonato em 2010, quando o senhor veio que passou no concurso? Foi, passei. Eu vim para fugir da orientação de mestrado, né? Na hora que eu comecei a passar raiva, rapaz, eu falei, não, deixa eu tentar buscar a estabilidade e passar numa prova aqui do concurso. E deu tudo certo, graças a Deus. Eu vim para fugir, né? Aí não conhecia uma cidade desse porte, né? Eu não conhecia uma cidade do interior do estado. Como eu disse, eu conhecia São Paulo, capital. Aliás, morei em Teresina, então eu conhecia parte de Teresina. Pouca vivência mesmo lá dentro. Foi pouco. Do bairro para universidade, uma outra região correlata, né? Mas conhecia Recife de um evento que eu fui, muito bom por sinal. Fui pela UFP já enquanto aluno do curso de física, vale a pena fazer física exatamente por isso também. E conhecia São Paulo, e em São Paulo eu conhecia ali já, ABC, fui em algumas cidades também lá dentro. A vida acadêmica é sempre muito intensa, interessante. E me deparei no sul do estado sem estrada, né? Não tinha estrada, a estrada de Teresina para cá era ridícula, né? Tanto faz vindo por Canduburiti ou por Oeiras, era horrível, né? Você passava ali Oeiras, acho que a próxima cidade era Colônia, a gente apelidou de Buraconha, né? De tanto buraco que tinha. E o que mais pesou foi a infraestrutura mesmo, né? Eu não tinha internet no campus, era um modem, né? A internet aqui no campus São Raimundo Nonato hoje está uma maravilha. Vocês reclamavam que não tinha, o diretor colocou, não, o diretor de vocês colocou um sinal melhor, né? Adquirimos equipamentos. E isso tem melhorado, né? A estrutura de internet da cidade tem melhorado. E eu passei pelo período ruim, né? Sem internet, tendo que fazer pesquisa, precisando de acesso à internet. Então isso foi muito sofrido, porque eu precisava. Era um instrumento
de sobrevivência. Eu fazia pesquisa e precisava daquilo, então não terminava o mestrado. A estrutura, eu me lembro que na minha primeira viagem para cá, eu tinha um carro roda aro 16. Isso há 15 anos, né? Agora em setembro eu faço 15 anos em São Raimundo Nonato. E eu fui presenteado com um buraco maravilhoso na estrada, que colidiu com uma das rodas do carro e estourou o pneu. Foi a minha primeira experiência, foi procurar um pneu aro 16 no tempo, né? E eu não achei em nenhum local. É impressionante. Hoje tem pneu 16, 17, 18, aro 20, você pede no Mercado Livre. Chega, eu fico muito contente com essa logística que temos. Com a inovação da tecnologia. Com a logística para entrega também de produtos que temos hoje. Sim, sim. E quando eu perguntava para as pessoas, eu dizia, cara, eu tô sem o step. Eu já rodei a cidade inteira, eu não acho um pneu aro 16. Será que ninguém tem carro com pneu aro 16? Aí eu via que tinha. Mas tinha carro, mas ninguém tinha pneu para repor. Aí as pessoas me diziam, não, Nogueira, é tranquilo, é só tu pedir de Petrolina. Não, tu vai lá em Petrolina e compra. E quando eu botei no Google Maps que eu vi Petrolina a 300 km, um matuto de bairro de Teresina, né, que é do Dorival Parente para o UFPI. E do Dorival Parente para o UFPI, sei lá, vai dar 15 km. Para ir voltar 30. Quando eu vi 300, né, é pertinho, é bem aí. Né? Eu bem aonde, moço? E aquilo foi meio traumático para mim no início. Então, essa questão de serviço, de coisas que você tem ali de imediato na palma da mão, você não ter, você vai ficando doidão, né? No tempo eu me lembro que até para usar um cartão de crédito em alguns locais há 15 anos atrás. Difícil. Não passa cartão. Né? Que é isso? Vixe, meu irmão, você tá acostumado com isso, né? Eu acho que essa questão estrutural que hoje melhorou muito, graças a Deus, foi o maior impacto aí que eu sofri. Agora, exagerando, né? Eu vim de São Paulo para cá, então não tinha... eu tava acostumado com outra realidade, eu vim de uma loucura em termos de inchaço da cidade, muita gente, você tem tudo, agitação total, para a tranquilidade total, né? Você não pega trânsito, os locais, uma quantidade menor de pessoas, então eu tive esse baque, né? Essa adaptação. Depois adorei, e é por isso que eu tô aqui até hoje. Porque inovação inovou bastante, questão de entrega, agora... Sim, agora você pede alguma coisa pela internet, Mercado Livre, Amazon, enfim, e é no máximo 15 dias, já tá na porta da sua casa, e coisas que naquela época era difícil, né? Era difícil. Porque hoje a gente acostuma tanto com a tecnologia que a gente não vê que a inovação que foi você poder hoje no mercado comprar com cartão, tanto de crédito ou débito, né? É uma inovação. Eu lembro mesmo quando até meus 12, 15 anos não existia esse negócio, passa no cartão. Exatamente. Não tinha. Não, eu mesmo via junto com meu pai da cidade. Na moeda. Naqueles ônibus que hoje em dia os ônibus também inovou bastante, não é igual antes. E via do interior até São Raimundo Nonato para poder tirar 50, 100 reais. Não tinha esse negócio lotérica. Porque tinha lotérica, mas tinha o difícil. Isso aí eu não sinto saudade não, viu, Vitor? De sacar o dinheiro. Não sente. Eu prefiro o Pix. E aí, não tinha as cidades menores, né, que nem a gente vê, que nem ali no município de Jurema, até o Abreu, São Brás por ali, não tinha muito esse costume de ir à lotérica tirar dinheiro, tinha que vir em São Raimundo. Então, hoje você poder ir no mercado, comprar através de cartão de crédito, um cartão de débito, ou então um Pix mesmo, é uma inovação, né? Então, é uma inovação bastante desde essa época para lá, de lá para cá, que o senhor também viu isso, né? Porque São Raimundo de 2010 mudou bastante para 2025. Mudou muito. Bastante. Agora, eu ainda sofro aqui, eu creio que muitas pessoas, a gente vai procurar coisas simples, às vezes em lojas e tal, você não acha. Eu fui comprar um dia uma massa de polir veículo, né? Tinha um risco lá no carro da minha esposa e eu queria passar uma massa ali de polir, passar um pano, que eu vi na internet que sairia o risco. Eu avaliei, era superficial, apesar de não entender do ramo, mas curioso. E eu fui em vários locais, não tem, né? Teve uma vez eu fui comprar um líquido, né, de radiador, não sei se eu queria
verde e só tinha se fosse vermelho e era vermelho em todas as lojas. E isso ainda é meio chato. Acho que falta visão aqui no comércio muitas vezes para ter determinadas coisas básicas mesmo. Isso acaba afastando o consumidor do comércio local e indo comprar na internet. Sim. No dia da massa mesmo, eu mandei áudio para minha esposa e falei, pô, não sei por que eu ainda vou. Porque você faz o pedido, 72 horas está aqui. Acho que está faltando essa avaliação por parte de quem tem negócios. Mas a gente está entrando em outro tema. Pois é. E como foi o apoio da família do senhor ao longo de toda essa caminhada? A caminhada acadêmica? A família, pai, mãe? A mamãe é separada, não é do papai. Eu vim ter mais contato aí com meu pai de um tempo pra cá. Uhum. E fui criado com mamãe e vovó, né, em casa. A maior parte aí do tempo. Até um dia desse eu posso falar. Não foi de idade, não. Mas A gente calcula. Vocês calculam. O cara fazia física em 2006, 7, 8, então calcula a idade. Um problema simples de resolver, né? Então, veja, a mamãe, que é quem ficou encarregada dessa parte, né? Pelo destino, eu e mais 2 filhos, ela sempre prestou muita atenção a esse aspecto, estudar, né? E eu considero que eu fui muito ali apoiado. Sempre tem aquela dúvida, principalmente em uma cidade como Teresina, em um bairro menor, onde você vem ali de família mais humilde, que não tem condições. Será que essa caminhada vai dar certo, né? Será que estudar vale a pena? Por quê? Porque a pessoa precisa trabalhar muitas vezes para sobreviver. Então, Sim. Quem estuda vai acabar trabalhando um pouco mais tarde, não tem como. Muitas vezes eu tendo que conciliar trabalho e estudo, e nessa circunstância, diante dos olhos de muitos, está trabalhando menos do que outros que estão só trabalhando e que, por estarem apenas trabalhando, não tiveram a oportunidade de estudar, não terão perspectivas, né, de melhorias pessoais, financeiras, acadêmica, profissional, enfim. Mas a mamãe teve visão. Ela acreditou e me deixou estudar e me deu total apoio nessa caminhada. Tão tal que atualmente eu trato a mamãe com a máxima atenção e respeito. Quando eu pude entender isso, né, o que ela tinha feito por mim, né, e porque até determinado momento o jovem não tem essa percepção do que foi a mãe dele em termos de sua educação, o que ela passou para ali criar para que você estivesse hoje na posição que você está. Então, eu enxergo isso com muita clareza, sobretudo agora que eu tenho filhos. Ela passou por isso, 3, e eu considero que eu tive o apoio máximo, mesmo sem que ela tenha feito um curso superior. Ela acreditou e achou bonito, e dizia que ia fazer mestrado na USP em São Paulo, ela dizia que ia fazer doutorado, ela vá, né, e acreditando. E quem está estudando não está ganhando dinheiro, não, está estudando. Isso. Existe uma caminhada que é meio contramão, né, a impressão que eu tenho, estudar e ganhar dinheiro. Então agora com o tempo é que você vai passar no concurso, ou ter ali uma oportunidade de emprego, mas a caminhada até lá é demorada. Verdade. E é preciso que você tenha apoio. Eu tive muito apoio da mamãe, Maria Aparecida Feitosa, guerreira, meu amigo, criar 3 filhos homens, e um cara atentado igual eu era, rapaz. Ela não tá no hospício uma hora dessa porque Deus não deixou, né? Complicado. A gente que vem de cidade menor, de interior, a gente desde pequeno vai tendo essa visão que se a gente quer crescer, se a gente quer conseguir alguma coisa na vida, a gente tem que estudar. Porque você olha para um lado, para outro, você só vê roça. Aí você tem 2 opções. Você estuda, você vai pra roça. A roça não dá futuro mais, não. Fosse o tempo que roça Fosse o tempo, né? 60, 80 sacos, 100 sacos. E no meu tempo, né, em bairro menor, né?
você tinha ali ou estudo ou um caminho muito difícil, onde muitas vezes eram as drogas, né? Que os caras... Sim. Então, vejo vários ali do meu tempo que você vê em uma condição muito difícil hoje. É zumbi, é zumbi, né? Praticamente, porque caiu na cachaça, no mundo das drogas e, enfim, não quis estudar. Se envolveu com quem também não queria estudar. E esse contexto ali do meio, né? A escola pública, e lá na escola pública, muitas vezes, é por isso que a gente, no IFPI, eu sempre pensei, não, eu vou retribuir o que eu tive, né, de benefício por parte do governo federal e do estado, buscando fazer com as ferramentas que eu tenho uma educação gratuita de qualidade. A escola pública lá não vai entrar drogado, lá não vai ter distribuição de drogas, né? Se tiver, a gente expulsa, cancela a matrícula, notifica, conselho tutelar, pai denuncia e aplica a medida Sim. prevista na norma, nas normas legais e regulamentares. Ali é um ambiente de estudo, de seriedade, acadêmico, onde os pais confiam na instituição para que os alunos estejam lá conosco para uma melhor formação, tanto técnica quanto humana e de cidadão. E eu vi um cenário muito difícil dentro de escolas públicas, principalmente na cidade de Teresina. E esse caminho, né, depois daí, para muitos jovens foi muito ruim. Tiveram acesso ao que não presta muito cedo, né? Enfim, é isso. Então o senhor veio para São Raimundo Nonato em 2010, quando passou no concurso, né? E qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou ao vir para São Raimundo Nonato? Eu vim sabendo que eu precisaria fazer, né? Tinha passado em um concurso, era afastado da capital e resolvi fixar raízes aqui, ter uma boa relação com as pessoas, não adotar o caminho que eu vi alguns colegas adotar e que alguns até seguem até hoje, eu lamento, que é de ir e voltar para a capital com muita frequência. Quem faz isso por necessidade, que não tem, em hipótese alguma, a opção de fixar residência aqui, de buscar conviver, interagir com as pessoas daqui, tentar orientar alunos aqui, enfim, viver essa realidade, tudo bem, é aceitável. Mas quem pode fazer isso e não faz, acho que está perdendo uma grande oportunidade de qualidade de vida, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu resolvi vir ciente do que eu tinha feito, da escolha que eu tinha feito, eu não tive dificuldade. Eu sempre me senti muito, muito feliz e muito tranquilo aqui. Eu acho que é por isso que as oportunidades surgiram. Eu me lembro que tinha colegas, quando eu assumi a diretoria no início, que diziam, eu quero ver se o diretor vai ficar no campus e tal, porque tinha notícias de que tinham dirigentes que iam ser gestor das instituições, né, campus do interior, e que não ficavam na cidade, né, que viviam na capital ou em sua residência. Eu nunca gostei disso. Não, sou gestor aqui, diretor aqui, então vou estar no campus, presente, trabalhando, né, e muitas vezes eu até estava trabalhando, mas não tinha publicidade na rede social, Instagram em menor intensidade, Facebook. Algumas pessoas faziam uso inapropriado, que é uma política ruim, que eu acho. Ou o diretor não tá no campus. Pô, tô lá na diretoria, porque ninguém tá vendo. Enfim, hoje com a rede social, não. Acho que você posta no Stories, a pessoa vê, tá ali mesmo, tá recebendo alguém em reunião. Acho que é um instrumento aí de transparência também que dificulta a mentira, né? Então, e eu sempre pensei algo que me chateia, tomar conhecimento de que alguém assume a posição de chefia, de gestão em uma cidade interior, e ao invés de viver aquilo, de se doar para que as coisas aconteçam onde ele está, onde foi nomeado, onde a comunidade, as pessoas confiaram, vai viver uma vida em outro lugar,
como se isso aqui fosse segundo plano, né? Então, dificuldade zero, Vitor e José, zero. O senhor é pai de duas crianças, né? O que mais o senhor aprendeu com a paternidade? Você se torna outra pessoa, muito mais humano, muito mais acolhedor, com uma percepção e valorização muito maior de quem, ao ter feito a escolha de ser pai, busca exercer isso com o compromisso que essa escolha requer, porque os filhos precisam de atenção, são dependentes, na verdade, e muitas vezes para tudo, né? E eu admiro e passei a admirar ainda mais aqueles que fazem isso, porque a gente vê e percebe que é uma atividade muito prazerosa e que dá trabalho. E algumas pessoas, não querendo ter esse trabalho, terceirizam essa atividade e depois acabam pagando um preço muito caro. Então, eu acho que essa preocupação, se você está fazendo o que é certo, se você está no caminho certo, se o que você está fazendo terá uma consequência positiva, eu acho que todo pai aí, toda mãe, pelo menos os responsáveis, de fato, que possuem compromisso com a escolha que fizeram, tem. Então, o que eu mais aprendi foi isso, né? Ser muito mais sensível a questões que muitas vezes, para quem não é pai, passa despercebido. Então, a alegria de um filho, mesmo nessa fase infantil ali, isso lhe traz um sentimento muito bom. Então, eu sei que se você, já na vida adulta, ao escolher fazer física ou matemática, por exemplo, direito, medicina, qualquer outro curso, obtém êxito, logra êxito com essa sua escolha, do ponto de vista profissional e pessoal também. Eu sei que a felicidade do pai e da mãe, esses que têm esse compromisso, é imensa, né? É imensa, e eles, de certa forma, vibram com as conquistas dos filhos, né? Então eu tenho vibrado com cada etapa, com cada evolução que eu vejo dos meus, né? E como o senhor faz aí para poder dividir, né, a vida pessoal de uma rotina intensa como diretor-geral? Quando eu penso em estar dormindo com a minha família, o Vitor, mas o José me chama para um podcast, né? mas brincadeiras à parte, é muito complexo. Eu creio que para todos que exercem funções dessa natureza, né, de gestão e etc., sei lá, um prefeito municipal, um secretário, um vereador, atividade política, eletiva, muitas vezes, a gestão pública de orçamento, exige muito de você, né? Reuniões, presença em solenidades. É uma posição muito estratégica, muitas vezes, né? Aliás, na maioria das vezes. E conciliar isso com a família, muitas vezes dá quase um filme, Missão Impossível. Você tem que vencer essa Missão Impossível e buscar equilibrar, né? Os dois. Então eu tento e tenho buscado preservar, exceto quando sou convocado para alguma reunião que de fato eu sou obrigado a ir. Mas pelo menos no final de semana eu evito ao máximo compromissos. Sábado e domingo, né? Eu evito muito mesmo. Tento mandar um representante. Eu sei que pessoas, muitas vezes é o único dia que algumas pessoas têm tempo, então elas querem muito fazer aquilo. Elas lhe convidam por uma amizade, uma consideração, quer que você esteja lá no momento. Eu vou em algumas situações, mas eu tento pelo menos preservar isso. E para não viver só em função do final de semana, eu também tento muito preservar o momento ali
momento de refeições em família, né? Almoço, jantar ali, olhando um pro outro e tal, conversando, tentando, né? Que menino pequeno não deixa adulto conversar, não, meu amigo. Mas é um desafio sempre, né? A gente tenta fazer o melhor. Tenho certeza que em algum momento de minha vida eu vou ter mais tempo para fazer isso, né? Afinal de contas, eu e o Xi Jinping estamos há 12 anos. Né? É brincadeira, 12 anos aí de diretoria, é muito serviço prestado, tenho clareza e consciência disso. Porém, é muita coisa não vivida do ponto de vista pessoal e sentimental também. É. Andei pesquisando, encontrei que o senhor arranha um pouquinho alguns idiomas, não é? Inglês, espanhol. Sim, rapaz, é o debuxos on the table, né? A barriga em cima da mesa. É brincadeira, rapaz. Eu gosto muito, né, José, de idiomas, né? Inglês, francês, espanhol, alemão. Mas isso não significa que eu fale todos eles. Sim. Mas o inglês, né? Inglês, eu gosto, falo um pouco. E tem me ajudado muito, né? Eu escrevo os meus artigos acadêmicos. Eu queria ser autônomo nisso ao fazer o doutorado. Uma preocupação que eu tinha, eu vejo muitos estudantes. O orientador escreve o trabalho e fica por isso mesmo. Ele fica dependente a vida toda de um orientador, de um oráculo para escrever o trabalho. Eu não queria isso, então eu fui muito rebelde também nesse sentido. Eu adotei o protocolo, não, eu quero aprender inglês, escrever os meus artigos diretamente em inglês, sem ter que escrever em português para traduzir. E eu fiz isso muito bem durante o doutorado. A minha tese de doutorado eu optei em escrever em língua inglesa. Então foi desafiador? Foi, mas foi um aprendizado enorme. Né? E eu perdi o medo, né? E isso tem me ajudado. Então eu já fui apresentar trabalho de física fora, né? Em razão disso. Sem falar um idioma, você não vai apresentar um trabalho em lugar nenhum, né? Ou apresenta aqui no Brasil, mas em língua portuguesa. Mas uma oportunidade que eu tive, eu fui em 2017 para Dinamarca. Era o primeiro país que eu queria visitar, eu sempre sonhei em visitar a Dinamarca. Diziam que lá é o local onde as pessoas são mais felizes e tal, onde tem menos corrupção. Eu queria muito conhecer aquilo e, coincidentemente, eu tive essa oportunidade em 2017, com tudo pago pela CAPES. Eu acho que o inglês abriu a porta para que eu fosse lá, apresentasse o trabalho. Isso traz motivação, né? Agora eu tô de viagem marcada. Quando terminar o mandato, vou fazer igual o mito, né? Vou pros Estados Unidos. Brincadeiras à parte, mas quando terminar o mandato, vou passar uns dias de férias, vou viajar. E também nessa perspectiva de exercitar, né, o idioma. Eu gosto muito, 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 muito mesmo, né? Se eu pudesse, tivesse mais tempo, eu estudava idiomas pelo menos uma vez por dia, sempre alguma coisa. Em alguns momentos de minha vida eu faço isso. Eu começo, passo ali algumas horas do dia, sei lá, 1 hora, meia hora, 1 hora e meia estudando idiomas. Inglês, francês, espanhol, alemão também. Adoro todos, são difíceis. Falar com um pouco mais de desenvoltura, inglês mesmo. E tentar fazer a graça também nos outros quando você vai nas viagens é interessante, né? Uma oportunidade e tanto. É complicado você aprender um novo idioma até por conta que a gente geralmente quando vai estudar a gente já é velho, já é adulto. Então, ao meu ver, o ideal é você aprender quando você ainda é criança, tá aprendendo português, já vai estudando inglês também, né? Eu queria saber, o senhor fez algum curso de inglês ao longo dessa trajetória ou foi sozinho no braço mesmo? Não, nunca fiz nenhum curso, né, de inglês, nem de idioma nenhum, né? Quando eu tive essa oportunidade de apresentar o trabalho, eu estava muito enferrujado em inglês. E como eu gosto de desafios, Sim. eu pensei, não, uma oportunidade de estudar inglês. Aí eu comecei a estudar inglês por conta própria mesmo. Começa lá no aplicativo, lá no Duolingo. Né, no Duolingo, depois eu peguei o VOA Special English, que era um site onde você fica ouvindo matérias.
sobre temas diversos, né? A agricultura, política, aí tem um texto, tem um áudio. Você conseguia dosar o áudio. Hoje tem ferramentas mais avançadas, eu falo até já delas. E nesse mesmo período eu comecei a estudar francês, alemão, espanhol, e eu vi que tinha muita similaridade essas questões. Esses idiomas. Eu achei o alemão muito parecido ali com o inglês, então muitas vezes, ao invés de atrapalhar, algumas pessoas achavam que ia atrapalhar se eu estudasse mais de um ao mesmo tempo, estava ajudando. Porque eu acabava entendendo um pouco mais dessa lógica, né, de ouvir e falar. Então, eu não fiz curso, agora eu fui disciplinado. Agora mesmo eu tenho uma viagem marcada para dia 26 de agosto com a família. E eu fazia uns dias que eu não estudava nada, eu retomei. E já com ferramentas mais modernas, né? Se você pegar o ChatGPT hoje, você consegue conversar com ele, simular uma conversa, né? Simular lá na imigração, no restaurante, no hotel, pedir para ele fazer as perguntas que o atendente lhe faria e pedir para corrigir a sua pronúncia. Sim. Que é o que menos importa no início para mim, tanto faz como tanto fez. Eu não vou fazer igual o Joel Santana, né? Você vai tentar falar um pouco de forma um pouco mais clara, mas eu também não critico. Eu acho que o importante é você ter coragem de meter a cara e falar. E como eu nunca tive muita vergonha de quase nada, né? Então foi mais fácil para mim, eu creio. Porque se eu estudar 3, 4, 5 palavrinhas, eu já quero sair falando, não tô nem aí. Tanto faz se essa pronúncia vai estar correta ou não. Então isso acaba abrindo portas e facilitando o contato. Até hoje em dia tem IAs, né, que você fala. Você usa uma IA ali, conversa com ela e por aí vai. Né? Então o senhor falando aí um pouquinho o que foi uma viagem na Dinamarca, né? Foi para uma conferência internacional. E como foi para o senhor participar dessa conferência internacional na Dinamarca? Rapaz, Vitor, foi a melhor experiência de minha vida, porque eu nunca tinha saído, não é, do país. E imaginava que no dia que eu saísse, eu ia ter que pagar tudo. E quem pagou tudo foi a CAPES. Né? Pagou a viagem inteira. Aí eu aproveitei para pegar o meu dinheiro suado, trabalhado, sofrido, e levei, foi a minha esposa, não é, atualmente, a Luana. Então acabei levando ela. Ela também nunca tinha saído e a gente teve assim, a primeira experiência de sair do país juntos. Era uma conferência que ocorria há 24 anos, né? Era bem conhecida, a Conferência Centro-Europeia de Óptica Quântica. Então era um evento que, quando eu li sobre o evento, deu frio na barriga. Pô, você vai ter que apresentar um trabalho em outro idioma. Mas foi uma experiência incrível por ter ali a oportunidade de ver. Eu fui na DTU, né? Denmark Technical University, né? E é uma cidade em Lyngby, próximo de Copenhague, poucos minutos. E a DTU é uma universidade pancada, cara, muito massa, né? Fortíssima engenharia, tudo muito lindo, cara. Eu vi muita coisa bacana. A estrutura da universidade. Quando chovia, molhava o piso, passava uma máquina secando para as pessoas não escorregarem dentro lá das ruas por onde passavam os ônibus. As pessoas andam muito a pé, de bicicleta. Eu achei aquilo maravilhoso. Você encontra mercados onde você não tem um atendente, você vai lá, pega o produto, você mesmo paga. Então é um local muito seguro. Foi uma experiência em tanto eu saber que aquilo existia, né? Quando eu vi um buraco numa via, eu achei a coisa mais linda do mundo, porque estava todo sinalizado, cercado, que parecia que era um monumento. Tudo sinalizado tudo sinalizado. Com material que brilhava e etc. E eu vi durante o meu primeiro dia indo para Lyngby, que era a cidade ao lado de Copenhague.
no outro dia o buraco já não estava mais lá, né? Então já tinham Olha. corrigido o problema, né? Rápidos. País bom. Isso, interessante. Achei muito bonito o respeito que se tem pelo pagador de imposto. Sim. E a impressão que a gente tem é que no Brasil, se tiver um buraco, às vezes as pessoas colocam até umas folhinhas ali que é para enganar, você pisar, quebrar as pernas, ficar por isso mesmo, né? Então uma falta de respeito muitas vezes ao ser humano, né? Não que lá seja o melhor lugar do mundo, deve ter os seus problemas, mas eu Sim. achei muito bonito e tive ali a oportunidade de ver aquilo, de apresentar um trabalho, de conhecer pessoas de outros países. E teve um professor, nunca me esqueci, de uma universidade espanhola, que me perguntou pelo meu orientador. Eu pensei que eles se conheciam, e eles se conheciam, entre aspas, porque o professor dessa universidade espanhola lia os artigos do meu orientador. Ele acabou dizendo que tinha uma grande admiração pelos trabalhos dele e tal. Mandou um abraço, disse que seria um prazer conhecê-lo pessoalmente, que é um leitor daquilo. E parabenizou, e eu achei massa demais aquilo, né? Porque você tá ali com o seu orientador, tá muito perto de você, dizem que santo de casa não faz milagre. Sabia que ele era muito bom, mas não sabia que em um evento eu ia conhecer um professor de uma universidade renomada, estrangeira, fora do país, que admirava o trabalho dele, brasileiro e tal. Mas ele tinha estudado fora também. Mas o ponto mais central é que é um grande pesquisador, e como grande pesquisador tem seus trabalhos lidos e reconhecidos, né? Então foi a melhor experiência que eu tive, que abriu a minha mente, me deu o desejo de fazer isso, né? De viajar mais, né? E tem 2 anos aí eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com a família, a esposa, os filhos, a sogra, a mamãe também. A gente foi pra Itália em família já de férias. E esse ano a gente vai de novo, né? Então, uma viagemzinha agora bacana. Depois que saiu o mandato, rapaz. O mandato deve ter algo mágico, né? Quando terminou o mandato, Collor de Mello foi embora. O Nito foi embora. Eu falei, rapaz, deve ser, eu não sei, deve trazer ali um prazer inigualável, né? Então eu vou ter que ir também, né? Mas é pra curtir, né? E curtir curtir, sobretudo, o equilíbrio, né? Eu fico brincando aqui falando falando até de mito, mas é pra usufruir um pouco do que eu busquei construir ao longo desse período. Eu considero que eu trabalhei e tenho trabalhado bastante, e eu quero renovar as energias para voltar com força, voltar cuidando de outros projetos, de outras questões que eu não tive a oportunidade de cuidar em razão da diretoria, e vou voltar sem freio, meu amigo. Eu vou trabalhar em outros projetos aí, e com força, continuando aí a dedicação nesse projeto belíssimo que é o Instituto Federal do Piauí. Sim. Bacana. Já estamos se encaminhando para o final, então a gente vai passar para as últimas perguntas. E, professor, quando o ciclo como diretor-geral se encerrar, quais são os seus planos? Eu já até adiantei, né? Eu gosto muito, José Augusto, de pesquisa, né? Sim. E do curso de física também do campus. E eu trabalhei pouco nele, em razão da gestão e da diretoria. Eu ministrei algumas disciplinas, eu participei de alguns eventos, eu dei aula em algum momento também dentro do curso de matemática. E eu não pude fazer isso tal como eu gostaria em razão do tempo. Então, a minha pretensão preliminar pode ser que surjam outras questões, mas não estão dentro dos meus planos. Os meus planos, os meus objetivos centrais são esses. Ficar aqui, me dedicar a outros projetos e mostrar para as pessoas que é possível contribuir com a administração e com a gestão de um campus, mesmo fora da gestão. Então, eu tendo a oportunidade de ministrar as minhas aulas, eu quero ministrar boas aulas.
orientar, desenvolver projeto de pesquisa, captar recurso externo. Quero mandar um aluno do curso de física, humilde, com bolsa e tudo mais, para fora do país para apresentar um trabalho. Eu tenho essa meta, porque eu quero, tendo passado por situações similares, eu ainda não vi isso acontecer dentro do curso. Eu tenho a pretensão de fazer isso, retornar. Então é cuidar dessas questões, é voltar a publicar com certa tranquilidade. É um desafio. Eu publiquei alguns trabalhos mesmo sendo gestor, mas coisa de maluco, meu Deus do céu, você conseguir conciliar, né? Pretendo estudar idiomas, estudar temas que eu não tive tempo para estudar como eu gostaria. Me dedicar um pouco mais à família, porque eu digo, você ingressar no serviço público não é você amarrar o seu burro na sombra. Não é? É um compromisso muito forte que você assume de servir as pessoas, e em particular aqueles que mais precisam. E essa missão que eu admiro dos servidores públicos que buscam fazer isso e que fazem isso. Agora, as funções de gestão são muito pesadas, porque você está trabalhando com recurso público, recurso escasso, e em um país onde a gestão orçamentária virou um ringue, uma verdadeira esculhambação, não estando mais a serviço das instituições públicas de ensino. Então a gente tem sofrido muito com isso, tem sido desafiador, tem sido humilhante gerenciar isso, e as preocupações em razão disso são demasiadas. Continuarei me preocupando com isso, mas não como executor de um orçamento. Não é? A gente teve que garantir serviços muito importantes no âmbito do IFPI. E nesse cenário nós garantimos. Não é? Com muito êxito, por sinal. Agora, essas preocupações elas diminuem ao sair da função. Eu costumo me envolver em desafios maiores sempre, a cada dia. Tomara que dessa vez eu não me envolva em nenhum desafio que vai me causar preocupação demasiada, não. Eu quero me preocupar com artigo acadêmico, com aula, não é? E contribuir com a gestão, mesmo fora da gestão. Então, mesmo o senhor agora saindo da diretoria, agora o senhor vai continuar como professor do campus? Como professor do campus São Raimundo Nonato. É esse meu objetivo central. Pode ser que eu digo isso, mas pode ser que outra coisa ocorra, mas não estão dentro dos meus planos centrais. O meu plano central objetivo é esse. É saber o que é isso que eu não soube. Eu assumi a diretoria do campus com 2 anos e 6, 7 meses ali de campus. Foi a minha única função. Então, é até um caso à parte. Eu desconheço alguém que tenha assumido como a única função. Que não foi coordenador, não fui coordenador, não fui membro de comissão, eu fui depois. Presidi as comissões mais complexas e até chatas mesmo, né? Mas presidi e busquei fazer isso com muito zelo e dedicação. Durante o ensino, durante a pandemia, a Resolução 14 de 2020, aquela que permitia a retomada das atividades remotas, eu fui presidente dessa comissão no IFPI. Lidando muitas vezes com quem tem aquele discurso radical de que o aluno não tem condições, de que é sucateamento disso e daquilo, e a escola privada voltando a funcionar. A gente tinha que dar uma continuidade. Eu fui relator daquela pauta, tendo que vencer o discurso radical. Enquanto presidente, nós retomamos. Foi o campus que mais entregou tablet para aluno durante o período de pandemia. Nenhum campus do Instituto Federal do Piauí entregou a quantidade de tablet que nós entregamos para alunos. Nenhum campus do Instituto Federal do Piauí doou 50 notebooks para alunos. Doação, como nós doamos. Nenhum campus emprestou a quantidade de computador e equipamento que nós emprestamos. E eu digo isso para que as pessoas saibam que durante esse período de pandemia, que foi um momento muito difícil, onde muitos puderam descansar, eu digo que não pôde descansar. Teve que trabalhar e trabalhar muito. Então foi muito desafiador estar à frente da diretoria ao longo de todos esses anos, tendo que vencer os governos também.
A gente passou pelo caos e agora o país está vivendo o caos, mesmo no governo que nos trouxe e que alimentou a esperança de que as instituições iam funcionar melhor, as instituições de ensino. O sistema mudou e mudou para pior, para muito pior. Né? Então tá Realmente. difícil executar orçamento, ser gestor nos dias atuais. Né? Se eu aparecer, viu, José e Vitor, com algum desafio da mesma ordem desse, você pode botar uma camisa de força, porque, de fato, o sonograma ficou maluco. Eu quero cuidar de coisas menos pesadas do ponto de vista psicológico. E tem sido uma tortura o que fizeram conosco enquanto instituição pública de ensino. É para quem tem compromisso, para quem não tem, tanto faz. E que legado o senhor gostaria de deixar para o Y Raimundo Nonato como diretor-geral de ensino, diretor-geral do Instituto? Eu acho que o principal legado é de que eu construí ao longo desses anos, independente de divergência política, de opinião com os servidores, as melhores relações possíveis, as mais profissionais, as mais éticas. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu posso dizer olhando no olho de qualquer servidor do campus, tento se manifestado a favor dos atos da diretoria ao longo desse período e nos abraçado, ou tendo radicalizado, discordado e se manifestado contra, posso dizer olhando nos olhos de todos eles, de que nós construímos a melhor relação possível ao longo desses anos, com respeito, de forma ética e profissional, sem baixar o nível, sabendo que o Campo São Raimundo Nonato é muito maior do que quaisquer interesses individuais, incluindo os meus, e que, portanto, eu pude trabalhar com o apoio das pessoas, e quando eu falo apoio nas ações, daqueles que já estiveram comigo, porque sempre estiveram, porque sempre gostaram, e também com aqueles que não gostavam. E que com o tempo as coisas foram se ajustando, e hoje o principal legado que eu digo é: eu atuei no Campo São Raimundo Nonato ao longo de 12 anos, e eu saio muito tranquilo, porque se eu tiver algum inimigo, eu não sei. Eu desconheço. E se tiver, eu não alimentei. Então eu tenho grandes amigos no Campo São Raimundo Nonato do Instituto Federal do Piauí. Tenho uma grande consideração pelos colegas de trabalho, pelos alunos e pelas amizades que eu construí. Eu adoro o campus, a instituição, esse independente de sala de aula. Nós somos um dos primeiros campi com o apoio da reitoria a construir sala de aula. Aquele bloco já está precisando de reforma. Nós fizemos já nos primeiros atos de gestão. Temos ginásio, adquirimos ônibus, estruturamos laboratórios, construímos o complexo gastronômico, laboratório de física, matemática, química e biologia, almoxarifado. Muita coisa que nós fizemos, mas independente disso, eu tenho certeza que nós fizemos, que é a parte mais complexa disso, uma gestão de pessoas para que eu tivesse, e eu posso dizer isso, uma boa relação, uma relação profissional com todos os colegas, independente do setor, do cargo, da área. Então, fico muito contente. Eu não estou saindo da diretoria com o desgosto que eu vejo alguns saírem de, ao chegar em determinado local, as pessoas se afastarem. Por quê? Porque não respeito, ou porque passaram por determinadas situações que não conseguiram superar. Nós superamos tudo, em conjunto, com diálogo,
sem deixar de fazer o que tem que ser feito. Quem me conhece há mais tempo sabe. Se tiver que adotar determinada medida, determinada decisão, eu não vou deixar de tomar para agradar o sentimento particular. Muito pelo contrário, eu vou buscar tomar a medida correta, esclarecer, e se não esclarecer, porque não se quer entender, deixar que o tempo resolva, e o tempo resolveu muita coisa na gestão, né? Isso mesmo. E agora, por fim, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar para os estudantes e futuros professores da docência? Que o desafio é enorme, mas a missão é gratificante. Dom Pedro II disse que se não fosse imperador, desejaria ser professor. Não há missão mais nobre do que a de guiar as inteligências jovens, não é, do futuro. Do que de guiar os jovens e conduzir, de certa forma, o futuro das pessoas e do país. Eu acho que essa missão é muito honrosa e a gente precisa acreditar nela. E a gente precisa combater quem só faz discurso e não age. E a gente tem muita gente no meio político que faz discurso para educação, que diz que acredita na educação e que não investe um centavo em educação. Então é preciso que a gente combata e que comece a tratar os problemas dessa natureza com muita clareza, que se discuta. A gente precisa de mais vagas lá no curso de tecnologia em sistemas para a internet do Campus São Raimundo Nonato, que foi aberto. Nós tomamos essa decisão ano passado, foi mais concorrido fora da capital, sexto mais concorrido, e muita gente boa ficou de fora. É preciso que se diga para o meio político, enquanto docente, enquanto aluno, eu quero mais vagas no Campus São Raimundo Nonato. A gente oferta. Para tanto, é preciso que se tenha estrutura e dignidade para trabalharmos. Coisa que nos últimos anos tem sido cada dia mais difícil. Então, acreditem, defendam, né? E busquem, durante o tempo em que estiverem na profissão, na docência, exercer esse papel com zelo e dedicação. Se por alguma razão você mudar de área, mudar de ramo, mude, e ao olhar para trás, relembre e tenha certeza e fique tranquilo. Fiz o que pude ser feito com muito compromisso, zelo e dedicação. Então, eu deixaria esse conselho, nessa perspectiva de educação, buscar fazer com zelo, dedicação e compromisso. Isso mesmo, esse foi o Francisco Nogueira, ele que está aqui já pelo nosso podcast, já pela segunda vez, agora no nosso mais novo Podiverse, nosso Podiverse, esse mais novo podcast que agora na segunda temporada estamos aqui de cara nova, em casa nova. A gente quer agradecer aqui o Nogueira por ter topado participar aqui novamente aqui junto com a gente. A gente agradece a cada um de vocês que estiveram por aqui. Muito obrigado a vocês que estiveram aí junto com a gente aqui com esse papo bacana, né? Da outra vez a gente trouxe ele falando sobre o Instituto Federal, mas dessa vez foi mesmo só saber quem é Nogueira, né? Falando um pouquinho sobre sua trajetória, toda a sua história, não, José? Isso mesmo, agora que ele não vai mais ser diretor-geral, para o povo começar a conhecer quem é o Nogueira, além de ser o diretor-geral do Instituto Federal, para ver que tem uma pessoa ali por trás, tem toda uma história, uma trajetória, ele que já viajou aí para uma boa parte do Brasil já estudando, né, foi até para fora do Brasil apresentou trabalho em inglês, essa eu não sabia também, né? Então a gente resolveu trazer ele porque da última vez a gente trouxe para falar da calamidade que estava sendo a questão da greve do IFP naquela época. Então hoje a gente resolveu trazer para contar a história mesmo dele. Isso mesmo. Então, gente, muito obrigado a cada um de vocês que estiveram aqui junto com a gente, tá certo? Muito obrigado. Se inscreva no canal e vem muito mais novidade por aí. Agradecer o Nogueira. Muito obrigado por ter topado participar mais uma vez aqui junto com a gente. Obrigado, Vitor. Obrigado, José.
É um prazer, né, estar aqui com vocês. Foi um prazer enorme participar. Agradeço a lembrança, não é, de meu nome. Falar de si próprio é sempre muito difícil. Não é uma atividade fácil. É bom que os outros falem, né? Principalmente quando falam bem, né? Isso. E eu fico muito contente de ter tido aqui a oportunidade de explanar um pouco da minha trajetória profissional, acadêmica e também alguns aspectos de cunho pessoal. Foi desafiador ser diretor-geral de campus, mas eu sou professor de física, apaixonado por São Raimundo Nonato, pelo que faço e terei aí a oportunidade de continuar por aqui durante muitos anos. Não tenho a pretensão de embora se isso acontecer em algum momento, não está dentro dos meus planos, né? Será por uma razão de força maior. Então é isso. Sim, então muito obrigado por ter topado participar. Vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio de agora. Vem próximo episódio aí em breve aqui no nosso canal. Só lembrando que estamos disponíveis no Spotify, tá? Você pode pesquisar através das nossas redes sociais, Podiverse, @Podiverse. Pode me seguir também, Vitor Dias e José Augusto, tá certo? Lá tem todos os links que você pode acessar através do Spotify e YouTube. E só lembrando que estamos com a novidade, em parceria aqui com a Rádio Cultura. Estamos aqui no canal do YouTube Conexão Jovem e também no canal da Rádio Cultura FM, tá certo? Muito obrigado a cada um de vocês que estiver por aqui. E até o próximo episódio, que em breve a gente vai estar divulgando em nossas redes sociais. Então, muito obrigado a cada um de vocês e até o próximo episódio aqui no nosso Conexão Jovem. Muito obrigado, pessoal. Voltamos em breve. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.